Você falou sobre a questão do escolher esperar, né? A gente tem uma interpretação, às vezes, muito equivocada dessa questão de oração, de corte, né? Sim. Qual é a melhor forma? Você tem alguma, tipo assim, encontrei a pessoa, pô, tô achando que é ela. E a pessoa também tá... Tô achando é ótimo. tô Eu achando. curtido. Eu estou, estamos conversando, né? Sim. Trocando likes. E aí, qual é o próximo passo? Primeiro passo é orar. Orar, colocar diante de Deus. Senhor, eu gostei dessa pessoa. Agora me revela. Mostra pra mim. É pra minha vida? Porque assim, ó, primeiro a gente, na verdade, até antes disso, a gente precisa ter em mente o que a gente quer. O que a gente quer? O que a gente busca? Qual o seu objetivo de vida? Que tipo de pessoa você precisa ter ao teu Ainda lado? tem isso também, né? Porque às vezes... Se você não sabe, vai viver aquela teoria do deixa a vida me levar, a vida leva eu, e isso não tem nada com Deus. Deus, ele tem para nós um propósito, um caminho, um foco, um alvo, um chamado. Então, o que você quer em Deus? Você quer alguém que compartilhe da mesma fé que você? Você quer alguém que diante da sua dificuldade, diante da tua maior tribulação, diante da tua dor, se ajoelhe contigo e ore? Ou você quer alguém que fique dizendo, te acusando, vai para lá para tua igreja que não serve de nada? O que você quer? Se você quer um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa pagar o preço de orar e esperar Deus te revelar. Porque ninguém casa enganado. A gente até casa com a expectativa de que algumas coisas podem mudar, que isso também não é legal. A gente tem que pensar que a pessoa, se tiver que mudar, tem que mudar antes de casar. Sim. Porque Por favor, né? Se esperar para mudar depois de casar, meu amigo, você não vai mudar. Mas tem coisas que só vê depois do casamento, ou não? Mas dá sinais. Ah, entendi. Dá sinais. Entendi. Mas eu não imaginava que ele ia mentir para mim. Algum sinal ele deu antes que ele era capaz de mentir. É por isso que a pessoa às vezes quer mergulhar de cabeça numa relação sem esperar o tempo certo. E por que é legal a santidade? Não é só para que você não tenha relação sexual com alguém. Não é sobre isso. A santidade, ela te faz amar acima da relação sexual, além da relação sexual. Acontece um acidente, acontece um imprevisto, acontece um problema. Que se o teu relacionamento é baseado no sexo, o que você faz com o teu relacionamento? Se você não puder se relacionar mais sexualmente com aquela pessoa por um tempo. Acaba? O casamento acaba porque o sexo por um tempo não pode acontecer? Você precisa fazer uma viagem. Teu marido não vai conseguir dar conta de ficar sozinho porque você fez uma viagem, porque ele precisa do sexo. Se vocês não aprenderem a dominar a carne de vocês... Verdade. No pouco, num namoro, como é que vocês vão dominar num casamento? Então, assim, a santidade, ela ensina muito mais do que o não ter sexo, né? A santidade te ensina a esperar. Porque o maior desafio do cristão hoje é esperar Deus falar, esperar. Como é que Deus fala? Deus vai mostrando. Pede. Gente, pede. Quantas vezes eu fiz assim, Deus, eu não sei para que caminho seguir, eu não sei que escolha fazer, me mostra. Deus dá sinais, gente. Deus traz, Deus revela, Deus fala no teu coração. Olha, pode usar o profeta que for, mas quando Deus fala no nosso coração, ninguém rouba de nós essa voz. Então é muito legal, sabe? A santidade, você que é jovem, tá acompanhando a gente, paga o preço. Mas eu tenho que experimentar, test drive. Você não precisa de test drive. Você não precisa. Você precisa de aliança com Deus, porque o teu test drive não vai segurar o teu casamento. O teu test drive não vai alicerçar, enraizar a tua família. O que vai enraizar a tua família, o que vai enraizar os teus sonhos no Senhor é a tua aliança com Deus. O mundo pode te trair, mas quando tudo parecer perdido, é o Senhor que vai te manter de pé. Então, antes de ter aliança com alguém, a gente tem que buscar a nossa aliança com o Senhor. Caramba, que forte. E como manter essa santidade, até mesmo dentro de um namoro? Não é fácil. É uma escolha. Tudo na vida da gente é uma escolha. Tudo que a gente decide, de verdade, a gente dá conta. Então, assim, por que eu vou ficar sozinha nos amassos com um namorado se eu quero ter uma relação de santidade? Então, assim, eu não vou dar sorte pro azar, né? Tipo assim, eu não vou me expor ao risco. Eu posso curtir meu namorado, eu posso estar com ele, eu posso sair para passear, mas por que não fazer em público? Por que não estar em lugares em que a gente não se envergonhe do que está fazendo? Por que não a gente ter tempo de oração juntos? Isso tudo ajuda demais, né? E foi o que eu falei. Tudo isso com a decisão.
É um preço. E namoro, ouçam isso, namoro com propósito. Né? Ah, Babi, mas eu namorei, vou ter que casar? Não é isso que eu estou dizendo. Você está namorando, mas você tem que ter um propósito de oração para que vocês juntos descubram se vocês são a pessoa que vocês precisam ter uma do lado da outra. Aí surge a outra pergunta. Existe pessoa perfeita? Existe alguém perfeito pra gente? Né? Eu ouvia muito isso. E aí Deus ministrou algo no meu coração sobre isso. Não existe par perfeito. A pessoa perfeita é aquela que tem os defeitos que a gente pode suportar e as qualidades que nos completam, que nos levam a avançar. Deixa eu anotar isso aqui. Anota aí, Abigail, você que... Essa é a pessoa perfeita. O meu marido e eu somos imperfeitos. Totalmente imperfeitos e muito diferentes em alguns aspectos. Só que no que ele é forte, eu sou enfraquecida. E no que eu sou fraca, ele é forte. Falei certo, né? No que eu sou forte, ele é fraco. No que ele é fraco, eu sou forte. Então, a gente precisa ter essa junção para que nós possamos andar em unicidade. Não é unidade, não são duas coisas diferentes caminhando juntas. Unicidade são duas coisas diferentes que se fundem e viram uma só. Se completam. É isso, o propósito é esse. Então, se você achar essa pessoa que te completa, que te faz forte, que te leva a avançar, que é forte naquilo que você é fraco, cara, ora a Deus, porque se for de Deus, Deus vai dar o sim, o amém, e vocês vão ser muito felizes. Porque assim, é até legal a gente falar sobre isso, porque hoje em dia a gente tem aquela... Muita gente fala assim, porque eu não preciso de ninguém, né? Eu sou sozinho. E na verdade, até esconde algo que... Uma carência. Uma carência, né? Às vezes uma desilusão, uma frustração. Às vezes a pessoa nem foi com ela, mas ela viu a mãe sofrer, ela viu o pai sofrer, a avó. Às vezes o problema está lá na nossa infância. E a gente precisa... eu gosto muito dos livros da doutora Ilma Cunha, uma psicanalista que eu amo. Já esteve no Papo de Fé, inclusive. E ela diz, que bom se a gente parisse as nossas dores antes de parir os nossos filhos. Que bom se a gente fizesse isso, porque a gente teria filhos mais emocionalmente saudáveis. Sabe? E às vezes, porque os problemas que a gente enfrenta na fase adulta começam na infância mesmo. Muitos dos problemas. E às vezes é um caso de abuso que ninguém sabe, mas está lá escondidinho. Então, quando é que a gente vai conseguir tá livre, de fato, para fazer as nossas escolhas saudáveis, para buscar a pessoa certa, da maneira certa, para não entrar num relacionamento abusivo? Quando? Quando a gente conseguir olhar para trás e ver que as feridas que a gente carrega estão recebendo um bálsamo de Deus. A gente precisa passar pelo processo. Antes de Deus fazer um milagre por nós, a gente precisa permitir que Ele faça um milagre em nós. Em nós.